E é aqui que temos a chave para a libertação do medo, do mau humor, do sofrimento, da angústia, da raiva. Quando não há separação, não existe qualquer ideia, qualquer pensamento de futuro para se livrar disso. Não existe qualquer pensamento para fazer algo contra isso. Então a ideia de me livrar desaparece. Então a ideia de me livrar desaparece. Aqui nós estamos envolvidos dentro de um trabalho de compreensão da verdade. A verdade sobre quem somos é a verdade sobre a vida. A não compreensão da verdade sobre quem nós somos nos coloca dentro dessa condição. É por isso que nós temos perguntas do tipo: como me livrar do sofrimento? Como vencer o medo? Como lidar com os relacionamentos? Veja, tudo isso são perguntas e nós temos inúmeras perguntas desse tipo, que implicam a necessidade imperiosa de uma compreensão da verdade sobre nós mesmos. Isso significa uma aproximação da vida como a vida é. Observem claramente o que estamos dizendo aqui para você. A ideia que você tem, o pensamento que passa dentro de você a respeito do que a vida significa, de quem é você dentro desse contexto da vida, é inteiramente falso. É um modelo de pensar e sentir com relação à vida já dentro de um programa de escola do mundo. Ou seja, tudo aquilo que o mundo tem nos ensinado a respeito de quem nós somos e do que é a vida é um ensinamento equivocado. Isso tem nos colocado numa condição que para cada um de nós é bem particular, de complicação, de contradição, de ignorância e, portanto, de problemas. Esses problemas, o sofrimento é parte desses problemas. O medo é parte desses problemas. Então, assim estamos vivendo nossas vidas, porque nos falta uma aproximação direta da verdade sobre quem somos. Assim não temos uma aproximação da realidade de Deus. É isso que estamos aqui com você, olhando, explorando, tendo uma aproximação direta para uma compreensão da verdade sobre tudo isso. Uma aproximação da vida de forma real é uma aproximação de nós mesmos. Naturalmente, é uma aproximação do outro. Quando nós falamos da necessidade de nos livrarmos do sofrimento, ou de nos livrarmos ou vencermos o medo, é porque percebemos já claramente que isso é algo presente dentro dos nossos relacionamentos. Assim, uma compreensão da vida é uma compreensão de quem nós somos. E, naturalmente, uma compreensão de como lidar com as outras pessoas. Então, nós queremos descobrir como lidar
com os relacionamentos. Porque percebemos que o medo é algo presente dentro desses relacionamentos, assim como o sofrimento. E tudo isso é parte de todo esse problema que somos dentro de nossas relações nesta vida. Aqui nesse canal, nós estamos explorando com você o fim para o sofrimento, para a contradição, para toda forma de conflito, violência e medo nas relações. A questão do medo não é algo presente apenas em nossos relacionamentos. Por exemplo, essa questão do medo é algo presente em diversas áreas de nossas vidas. Essa nossa vida, como nós chamamos, ela está carregada de diversas formas de temores. Tudo isso está presente porque não nos aproximamos desta coisa, desta dada situação para investigar, para nos tornarmos cientes, cônscios disso. Em geral, a nossa aproximação é só uma aproximação de ver o que acontece. Nunca de olhar diretamente para isso que aqui está. Há uma diferença entre ver o que acontece e ter uma aproximação disso que aqui se encontra para olhar. Esse olhar significa que você se aproxima e de perto investiga isso, estuda isso. Nesse estudar, nesse investigar, se torna possível a compreensão. E é na compreensão que está a liberdade. Não no mero desejo. As pessoas têm esse desejo de se verem livres do sofrimento, como do medo, da ansiedade, da angústia, da depressão, de toda forma de problema nas relações, mas é só um desejo. Você não pode realizar a verdade da liberação ou da libertação desta condição sem uma compreensão direta. O ponto é que não é possível uma compreensão direta sem uma aproximação para olhar, para investigar, para explorar isso. É aqui que nos deparamos com a beleza da visão de como internamente nós funcionamos. Então, nós nos deparamos com a questão fundamental que precisa ser pacientemente estudada, investigada, compreendida da autoimagem. Nossos relacionamentos são neles que estão presentes o medo, toda forma de problema e, naturalmente, o sofrimento. E os nossos relacionamentos, eles ocorrem sempre entre imagens. Vamos explorar um pouquinho isso aqui com você. O que você tem da pessoa com quem você está lidando com ela é uma memória, uma lembrança? A única coisa que podemos ter de alguém, enquanto essa visão de alguém, desse alguém que está lá, estiver presente, porque existe esse alguém aqui presente, o que nós podemos ter nesta relação é uma relação de memória,
de lembranças. Assim, nossas lembranças, nossas memórias são pensamentos a respeito dele ou dela. Então, esse quadro, que é uma memória, uma lembrança, um pensamento, é uma imagem. Eu tenho uma imagem sobre quem você é, assim como tenho uma imagem sobre quem eu sou. Observem claramente isso. Quando você acorda pela manhã, você se vê mal-humorado e nem se dá conta do porquê está mal-humorado. Isso pode ter uma razão fisiológica, o corpo pode não estar bem, logo no momento em que você acorda. Mas também isso pode ter um fundo psicológico. O fato é que você está sempre se identificando com o corpo e com esta imagem que você está fazendo sobre você, nesse mau humor. Você nem tem ciência do porquê desse estado, dessa contrariedade, desse mal-estar psicológico. O fato é que, ou fisicamente ou psicologicamente, você não está bem. Isso nos mostra a presença do sentido de alguém que está presente na experiência desse mau humor. Esse é um exemplo. Nós passamos o dia inteiro envolvidos com esta autoimagem, sentindo coisas e naturalmente produzindo impressões sobre essas coisas, produzindo pensamentos, tendo recordações, lembranças, fortalecendo esta condição de sentimento, de emoção, de sensação. Então nós temos uma imagem sobre quem nós somos. Carregamos essa imagem durante todo o dia. Se alguém nos diz algo, essa imagem, que é o que nós somos nesse contexto do momento, recebe isso. Se é uma palavra agradável, eu me sinto bem. Se é uma palavra desagradável, eu me sinto mal comigo mesmo ou com o outro. Portanto, é exatamente isso que esta autoimagem, na relação com o mundo, com o outro, com a vida, está expressando. Reparem, a condição psicológica de ser alguém, essa condição de ser alguém é uma autoimagem. O eu é essa autoimagem. Esse mim, esse ego é essa autoimagem. O sentido de ser alguém nesse instante, nessa relação com o outro, nessa relação comigo mesmo. Reparem como internamente nossas reações se expressam. Estamos sempre reagindo às experiências a partir de um ponto aqui em cada um de nós. Reparem que nós estamos sempre reagindo à vida como ela acontece, a esse momento como ele ocorre, a partir de uma condição psicológica interna, que é esse sentido de alguém presente. A partir desse alguém, que é essa autoimagem, que é o ego, nós estamos em relação
com o mundo à nossa volta. Assim, nossa relação com objetos, com situações, eventos, acontecimentos, ocorre invariavelmente a partir deste centro, que é essa autoimagem. Nossa relação com a pessoa mais próxima, com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os colegas de trabalho, consultório, escritório, oficina. Aonde estamos trabalhando nesse momento, nossa relação com o mundo, com o outro, inclusive com essas atividades profissionais, estão sempre a partir deste centro. Então isso se reflete no viver. Assim, a todo momento nós estamos respondendo a esse momento. Assim, é importante nós termos aqui uma aproximação nova de tudo isso, de toda essa representação de ser alguém, de se posicionar na vida, de se posicionar no mundo, de se posicionar nas relações a partir deste centro, que é o eu, o ego, essa autoimagem. Uma coisa que a gente tem que perceber aqui é que não existe qualquer separação. Algo que nós precisamos ver juntos e termos isso de uma forma muito clara é que quando nós usamos a expressão eu tenho problemas, não percebemos que, na verdade, não há qualquer separação entre aquilo que sou nesse momento e esse problema. Então, eu sou esse problema. Eu sou essa dada situação. Eu sou esse conflito, sofrimento, medo, contradição nas relações. Não se trata de ter isso, se trata de que nossa condição psicológica não se separa desta condição. Então é algo que soa estranho para a maioria de vocês ouvirem isso aqui. Terem que escutar isso. A verdade de que não há separação entre aquilo que você tem, que é o que você sente, e aquilo que você é. Observem como isso é importante aqui para a liberação desta condição. O fim do medo ocorre quando você compreende que não há separação entre o medo e você. O fim do sofrimento ocorre quando você tem uma compreensão de que não há separação entre o sofrimento e você. Então não se trata de algo que você tem, se trata daquilo que você é. Porque é isso que você é, quando isso está presente. Se isso está presente, é isso que você é. Quando o medo está presente, só há medo. Não tem você e o medo. Quando a raiva, repare isso, é simples. Quando você está tomado de raiva, esta raiva tomou você. Então não há separação entre você e a raiva. Tomado de medo, você é o medo. De angústia, você é a angústia. Reparem como isso é importante. Ter uma aproximação disso é compreender, é perceber, é investigar, é olhar de perto essa autoimagem. E você só pode olhar essa autoimagem, repare, não é ver a autoimagem. Em geral, as pessoas dizem, eu me sinto tão mal, fulano me causa muitos problemas. Eu me sinto muito mal perto dele, perto dela. Essa é uma aproximação no qual você está se vendo, mas não está tendo um olhar direto para isso. Reparem a diferença.
Quando você se vê a partir de uma ideia, de um conceito, de uma impressão que o pensamento sustenta, que o sentimento sustenta, que a emoção sustenta, mas você se vê como uma entidade separada disso, desta condição. Me sinto tão mal quando fulano está presente. Essa é uma aproximação daquele que está se vendo a partir de uma ótica, de uma percepção onde ele se vê separado da condição. O ponto é que isso não é real. Quando você se sente mal com a presença de alguém, você é esse se sentir mal. Não há esse você e esse se sentir mal. Não são duas coisas separadas. Quando o medo está presente, não existe você e o medo. Quando a raiva está presente, não existe você com raiva. Você é a raiva, assim como você é o medo. Assim como você é esse se sentir mal. Não se trata de algo que você tenha, se trata daquilo que você é. Porque não existe qualquer separação entre aquilo que está aparecendo e alguém que está vendo isso. Não há separação entre aquele que observa e aquilo que está sendo observado. Se posso ver o medo, só posso ver o medo como algo separado de mim. Então existe o observador e a coisa observada. Essa separação é ideológica, é só um pensamento, um conceito, porque quando a raiva está presente, não existe separação. Você é a raiva, assim como você é o medo, assim como você é esse mal-estar. Percebam a beleza disso, a compreensão disso, a importância e o valor de uma aproximação nova desta condição. Não há separação entre o observador e a coisa observada. Não há separação entre esse medo e o medroso, entre esse sofrimento e aquele que sofre, que é o sofredor, entre a raiva e aquele na raiva. Tudo isso é parte desta autoimagem, desta condição psicológica de ser alguém na experiência. Nós acabamos de dar um exemplo agora aqui no início da fala. Ao acordar pela manhã, você não está de mau humor, você é o mau humor. Pessoas que estão lidando com você percebem que você é puro mau humor. Um pensamento surge em você e diz: eu não posso continuar tendo mau humor. Mas é só um pensamento. Esse pensamento faz parte dessa ilusão da separação, desse observador, observando o próprio mau humor. Apenas um pensamento fala desse mau humor. Mas você, nesse estado psicológico de ser alguém, que é o eu, o ego, a autoimagem, é só mau humor? Precisamos ter uma aproximação disso inteiramente diferente. Compreender o movimento do centro, do eu, do ego, desse, a partir do qual tudo acontece, que é o centro, esse mim, o eu, o ego, esta autoimagem, compreender isso significa ter um olhar
no qual nesse olhar não existe qualquer separação. E é aqui que temos a chave para a libertação do medo, do mau humor, do sofrimento, da angústia, da raiva. Quando não há separação, não existe qualquer ideia, qualquer pensamento de futuro para se livrar disso. Não existe qualquer pensamento para fazer algo contra isso. Então a ideia de me livrar desaparece, porque é só uma ideia. Há algo presente na constatação da experiência. Escute isso, sem esse que é o observador, que é o eu, o ego, que é essa autoimagem que se separa para julgar a experiência, para condenar a experiência, para querer se livrar da experiência. Há algo presente nesse olhar sem a separação que rompe com esta condição, que destrói essa ilusão da dualidade e, portanto, isso é o fim do medo, isso é o fim do mau humor, isso é o fim da raiva, isso é o fim do sofrimento. Uma vez ciente desse estado, sem ideia sobre o que fazer ou não fazer com isso, sem essa expressão desta condição, que é a condição do ego, que se separa, olhar para isso, ter esta aproximação nesse só, observar a experiência sem o observador, constatar o que está presente sem esse elemento que tenta lidar com isso, fazer algo contra isso, é o fim dessa condição. Porque estamos diante daquilo que é, daquilo que se mostra aqui, nesse instante. Se isso se mostra nesse momento, sem esse elemento que tenta lidar com isso, se separando para fazer algo, ocorre uma profunda mudança, uma profunda transformação nesta condição da experiência. Isso ocorre porque o experimentador, que é esta autoimagem, o eu, o ego, desaparece. Então ficamos diante da própria experiência sem esse que se separa. Isso é a revelação do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento reside nesta forma nova de aproximação. Então, a verdade do autoconhecimento é ter uma aproximação desse instante, sem esse sentido do eu, do ego, desta autoimagem dentro do momento presente. Então, nossos relacionamentos sofrem uma mudança profunda, nosso modo de lidar com ele e com ela, porque nesse instante há uma compreensão de como lidar com nós mesmos. Então, como lidar com os relacionamentos? Aqui está a resposta. Como vencer o medo? Não se trata de vencer, se trata de ter uma compreensão do fim para essa condição de separação, de dualidade. Isso é o fim do medo? Isso é o fim para o sofrimento? Então, esse é o assunto aqui com você, dentro desse canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp.
para se aproximar desses encontros, que são encontros onde trabalhamos perguntas e respostas, investigamos profundamente essa questão da separação, da dualidade e, portanto, do fim para toda essa condição psicológica de ser alguém, de viver nesta autoimagem. Se isso é o que faz sentido para você, eu quero lhe fazer um convite. Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.